vier visitar a gente vai perceber a diferença aqui. Bom, vamos lá, eu tenho um convite para fazer para vocês. Neste sábado, mais conhecido como depois de amanhã, dia 18, nós teremos um evento voltado somente para mulheres aqui. É a segunda edição do Flores de Maria. Digam, ó! Muito bom. Flores de Maria é um evento social que a nossa casa faz. Nós teremos palestras, teremos uma médica ginecologista que vai falar sobre prevenção ao câncer de mama e teremos uma psicóloga também que vai falar a respeito de como você trabalha a notícia, a parte mais difícil, o diagnóstico, lidar com tudo isso aí. Vai ser nesse sábado, 5 horas da tarde, 17 horas. Aqui é um evento gratuito só para mulheres. Então, mas se meu marido não vier, eu não venho. Então não venho. É só para as mulheres. A gente só pede que tragam um quitute, para a gente fazer o lanche coletivo depois. E a previsão do evento até às 8h30 da noite. Tá bom? Flores de Maria, neste sábado, 5 horas da tarde. Vamos fazer a nossa prece para nos prepararmos. Hoje teremos a palestra da professora Iraci, para a gente se preparar para as nossas atividades de hoje. Fechando os nossos olhos, querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, mais uma vez nós estamos aqui reunidos nesta casa de oração, prontos para recebermos a Tua bênção, a Tua luz e a Tua paz. Queremos pedir sabedoria, humildade, discernimento espiritual, para que os ensinamentos de hoje possam ser revertidos em mudança de comportamento, em renovação, em reforma íntima. Pedimos aos Espíritos Consoladores que abençoe a cada um dos que aqui estão, abençoe as nossas famílias, que possamos, Senhor, receber o tratamento espiritual na noite de hoje, na proporção do nosso merecimento e das nossas necessidades. Abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite proveitosa de muitos esclarecimentos. Abençoe a nossa irmã palestrante de hoje, que as suas reflexões, as suas considerações venham contribuir para o nosso crescimento moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Dona Iraci, vamos lá, filha? Vou botar aqui o microfone da senhora. Não esquece de pegar de volta. Eu pego. Eu tenho mania de carregar. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu, mais uma vez, agradeço ao Flávio ter me convidado para bater esse papo com vocês aqui, né? E que sejamos sempre instrumentos de paz de nosso Deus e que os nossos ensinamentos sejam sempre aquilo que nós necessitamos mais aprender, tá? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre algo que nos é muito importante. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não me canso de ler esse capítulo, porque o Evangelho é um livro de cabeceira, né? Aquele livro que a gente nunca acaba de ler. Está sempre precisando de fazer a leitura. Voltando à questão do Sermão da Montanha, que eu sempre gosto de colocar em evidência, Jesus nos coloca bem-aventurados os aflitos. Por quê? O que será aflição? O que é aflição? A gente, comumente, a gente pensa em aflição, a gente pensa em algo que nos aflige, que nos preocupe muito, demasiadamente. Então, torna-se uma aflição, tá? Mas vamos assim, digerir melhor essa palavra para os nossos ensinamentos. Existe algo que muitas vezes a gente fica pensando assim: provação, sofrimento. Vocês acham que é a mesma coisa, uma provação e um sofrimento? Sim ou não? Estou esperando. Não, isso, muito bem. Não é a mesma coisa. O que é uma provação? O que é um sofrimento? A provação é quando eu tenho uma dificuldade específica para ser vencida na minha vida, na minha existência, né? E ao vencer essa dificuldade, esse obstáculo, eu estou testando a minha capacidade de superação e possivelmente estarei adquirindo
caracteres de qualidades boas. Isso é básico. Agora, o que é o sofrimento? O sofrimento é quando eu sofro, tenho as consequências da minha aprovação. Então, muito bem, eu tenho uma aprovação, aí as consequências dessa aprovação acabam se tornando um sofrimento. Agora, aqui está uma questão que nós devemos tomar muito cuidado, porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma mulher que tem uma aprovação determinada, um exemplo, né? Vocês sabem que um filho é algo que nos é muito importante, nós amamos muito. Uma mãe, ela ama o seu filho, né? De qualquer forma, aquele ser ela ama. Então, ela tem uma aprovação, né, numa existência, porque nós fazemos um plano de viagem. Quando a gente reencarna, a gente faz um plano antes de vir aqui, nascer aqui. Tá? Então aí, devido às questões das vidas passadas dessa mulher, ela tinha que passar por uma determinada aprovação da perda de um filho muito querido. Sabe aquele filho que entende tudo que você fala, que nunca te desobedece, que é um anjo, que é praticamente um anjo, né? Que tem toda aquela afinidade com você, que te é muito benéfico. E quantos de nós já não conhecemos pessoas que passaram por essa experiência, ou que tenham essa experiência, né? E de repente um acidente fatal, que não é nem causado por ele, ele é inocente nesse acidente, ele foi pego de surpresa, e ele veio a desencarnar. Imaginem a dor desta provação. Por quê? Porque a mulher tinha que aprender a superar. Porque em outras existências, talvez ela não tenha conseguido superar esta dificuldade. Então agora ela veio provar que ela vai conseguir superar isso. Acreditando, aí nós temos os nossos mecanismos, né, de crença, que é inerente a cada um de nós. Mas vamos supor que ela seja uma pessoa que conhece o espiritismo, então ela acredita na questão do karma, das provações, da vida eterna, da espiritualidade, e aí ela consegue encontrar mais consolo. E aí, de alguma forma, ela supera. Então, ela tem a dor da perda, da provação, mas ela não fica sofrendo, porque tem a diferença. Muitas vezes nós transformamos o nosso sofrimento em uma questão de superação, inclusive até de ajuda ao próximo. Eu conheço uma mãe que perdeu um filho num acidente e ela fez uma ONG onde ela prevenia as pessoas sobre acidentes de carro. E ela salvou muitas vidas, consolou o coração de muitas mães através dessa entidade que ela criou, socialmente falando. Então veja bem, ela transformou a aprovação dela em uma questão social de vida. Ela não se fechou muitas vezes egoisticamente na própria dor, no sofrimento dela, vamos dizer assim, e conseguiu gerar aí generosamente o amor ao próximo, através da dor que ela sentiu. Então aí está algo que deve permear a nossa existência, a nossa questão própria, de o que nós vamos fazer com a nossa aprovação. Porque, olha, se vocês já devem ter conhecimento, os médios, principalmente da casa, devem conhecer a questão dos espíritos sofredores. Eles estacionam na própria evolução, porque ficam presos à dor e ao sofrimento. E nós aqui também. Muitas vezes nós, nas nossas provações, nós temos um determinado perfil negativo, a gente se acostuma àquele sofrimento. Existe até uma questão psicológica de masoquismo, que a gente chama, que é aquela pessoa que tem prazer no sofrer. Então ela cria situações para a vida dela, onde ela tem que sofrer para sentir prazer. E lá na espiritualidade existem mundos de sofrimento, onde os espíritos choram o tempo todo, seguram aquele sofrimento e ficam presos naquele sofrimento, e não evoluem.
Então nós temos que tomar consciência do que nós vamos fazer com as nossas provações. Primeiramente, temos que reconhecê-las, né? Porque eu acredito que aqui, eu pelo menos conheço um pouco, né, da minha aprovação. Aprovação, gente, é tudo aquilo que você não quer fazer, mas você é obrigado a fazer. É tudo aquilo que você não queria que fosse, mas é. A aprovação é aquela dificuldade que chega e não te pergunta que jeito que você vai resolver. Mas você tem que resolver. É mais ou menos assim. É uma coisa que você não conhecia, de repente aparece na sua frente e você tem que conhecer e já resolver. Então a aprovação não é fácil da gente trabalhar com ela. Mas cabe a nós escolher o que nós faremos com essas provações. A gente vai fazer assim, uma ponte ou um muro? Então, se a gente ficar preso ao sofrimento que essa provação nos proporciona, a gente vai deixar de evoluir, vai ficar só chorando. Aí vai acumular doenças, negativismo, as coisas vão deixar de dar certo, que deveria deixar de dar certo. Por quê? Voltando à questão do plano espiritual. O plano espiritual que nós temos, a gente desencarna, vai para a espiritualidade. Chegando lá, a gente vai rever as nossas ações, sejam elas boas ou não, e vamos falar assim, talvez de um espírito um pouco mais esclarecido, né? Mais evoluído. Então ele desencarna, vai na espiritualidade enquanto seu mentor, e ali ele é conscientizado que ele realmente partiu desta vida, e aí ele vai rever todas as suas ações, os seus erros, seus acertos. Vai ser tudo muito equilibrado, muito pausado, conscientizado, falado. E aí ele vai fazer uma retomada de tudo aquilo que ele ficou devendo, né? E aí, junto com o mentor, etc., muito estudo, ele pode ter um período de estudos, que é variável, é muito relativo conforme o espírito. Isso é relativo de cada um, né? Não sei se existe um padrão para nós ficarmos na espiritualidade entre uma reencarnação e outra. Mas, né, existe um tempo relativo aí a cada um de nós. E nesse tempo, a gente passa estudando, a gente passa revendo tudo que fez de errado, a gente passa por principalmente estudos, palestras, reuniões, todo um trabalho para nos conscientizar, para nós não cometermos mais as falhas que nós cometemos na nossa vida vivida. Muito bem, aí quando você vai reencarnar, novamente, é como se você pegasse uma mala, uma bagagem, você todo equipado, né? Você está lá, olha, você coloca na mala, você vai viajar? O que a gente leva numa viagem? Escova de dente, escova de cabelo, roupa, para isso, para aquilo. É a mesma coisa lá. Olha, você vai reencarnar numa viagem, certo? Opa! Essa folha eu já... Obrigada. Você vai reencarnar nessa existência. E aí, você vai ter isso, mas vai ter aquilo. Você vai passar por uma provação, mas você vai ter um alívio disso. Você vai ter um companheiro. Por exemplo, se uma mulher vem com um filho, se uma família decide provar, olha, em outra existência eu desencaminhei um espírito e não cuidei dele como deveria. Então agora eu vou recebê-lo novamente como um filho e vou cuidar dele. Olha, mas esse filho, ele corre o risco de se envolver em drogas, de se desencaminhar, porque ele tem muitas fraquezas e tal. Não, mas eu vou segurar direitinho, dessa vez eu vou conseguir. Eu vou conseguir trazer ele para o caminho do bem. Muito bem. Olha, mas tem uma coisa, então, mas você vai ter um alívio, que você vai ter um bom marido. O teu marido vai te acompanhar nesse trabalho, ele vai te ajudar a educar esse filho, vai ser um bom exemplo. Nossa, isso não é? É um alívio. Muito bem, aí você reencarna, mas aí, o que nos acontece quando nós reencarnamos? Nós entramos em contato com a matéria,
com o nosso corpo. É calor, é frio, nossas necessidades muitas vezes carnais. A gente tem fome, tem sentimentos que lá muitas vezes a gente não tem, né? Necessidades que lá nós não temos, aqui nós temos. Então essas necessidades muitas vezes empanam, tiram os nossos objetivos. O que é que vai nos segurar exatamente para cumprir esses objetivos? São os conhecimentos que nós temos da nossa religiosidade, tá? Muitas vezes a nossa família, formação do nosso caráter. Então, é uma situação que cada um de nós tem que passar e tem que atravessar. Confiantes, como nos diz aqui o Chico Xavier, no porvir. Então, não há uma determinação. Você vai ser isso, você vai ter aquilo. Todos nós estamos sujeitos ao livre-arbítrio. Vocês já ouviram falar em livre-arbítrio, não é? É a nossa capacidade de escolher o nosso caminho. É o mérito das nossas próprias decisões, ações. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, seríamos como bonecos. Então, a partir do momento que nós podemos escolher o nosso caminho, traçá-lo e ir em frente, porque nós teremos o mérito daquilo, seja para o bem ou para o mal. Porque aqui, gente, a gente planta, a gente colhe. Chico Xavier nos diz sempre: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você planta o que você quer, conforme o seu livre-arbítrio. Só que você vai colher aquilo definitivamente, não tem como fugir. Muito bem. Então, a partir desse momento, onde você escolhe, muitas vezes a sua aprovação, espíritos mais esclarecidos, eles escolhem a própria aprovação. E nós, que muitas vezes estamos aqui reencarnados, a gente tem uma noção disso, conforme a nossa evolução, e a gente parece que até adivinha, né? Eu não vim para isso, né? Mas vim para aquilo. Por exemplo, o ser pobre. Vocês conhecem pessoas, todos nós aqui somos, vamos dizer, pobre, né? Pobre é a maneira de falar. É só um rótulo apenas, tá? Mas eu estou falando assim, você não veio para ter uma fortuna, ser rico, milionário. Porque você já teve muitas existências assim, foi rico, milionário, teve o que quis, agora vamos aprender a trabalhar. Se você quiser alguma coisa, você vai ter que trabalhar, vai ter o necessário. Agora, se você vai sofrer com isso, aí é escolha sua. Disse-nos Confúcio, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, se você pode ser um pobre feliz, por que não? Por que não? Eu não posso curtir andar de ônibus, ou não conseguir comprar uma roupa cara. Por que não? Quem falou que eu só vou ser feliz se eu tiver um carro zero na porta, se eu usar roupas chiques, usar muitas joias? Hoje em dia as semijoias estão tão parecidas com ouro, né? Que quase nem precisa mais, porque todo mundo achando que está cheio de ouro. Mas é semijoia, não é? Então, aí a gente fica muitas vezes... Agora, aquela pessoa que para ela é uma aprovação ser pobre, ela pode sofrer. Aí vem a questão do livre-arbítrio. O que fazer com essa situação? Tem pobre que muitas vezes, vocês estão vendo a novela aí, não sei, a gente tem exemplos, né? Tem pobre que muitas vezes pessoas mais que não têm o poder aquisitivo, vamos falar assim, e ela, o que ela faz? Para satisfazer a própria ambição, desejo de ter tudo, ela se atira numa vida criminosa, ou etc, etc. N coisas que a pessoa pode fazer para ter dinheiro. Só porque não se sente feliz daquela forma que ela talvez tenha escolhido para a sua evolução espiritual. Então, muitas vezes nós também temos que nos olhar a nossa existência e ver até que ponto nós vivenciamos sadiamente, positivamente, as provações que nós mesmos escolhemos. O que será que nós vamos fazer com a nossa provação? Uma ponte ou um muro? Qual o significado do muro? É você se isolar e ficar sem ver nada. E qual o significado da ponte? É você atravessar um caminho.
E aí eu digo para vocês, o que nós podemos fazer com as nossas provações? Fazer das nossas provações um aprendizado, um momento de superação, como nos falou Chico Xavier aqui. Porque aí nós temos as causas. Está lá no Evangelho, no capítulo 5, vocês vão ver duas partes assim, bem significativas, que ajudam-nos a entender muita coisa em nossa existência. Causas anteriores das aflições e causas atuais das nossas aflições. Nós temos as causas atuais e as anteriores. Quais são as causas atuais que nós temos das nossas... que nós podemos usar de exemplo das causas atuais da nossa aflição? É aquela questão que muitas vezes nós, ao agir impensadamente, ao colocar com a nossa provação um muro de sofrimento, a gente acumula ações negativas. Até pela nossa postura, muitas vezes. A gente fica com uma postura de reclamar, de negatividade, que nada vai dar certo, isso aqui não está bom. E com isso, a gente aprende muitas vezes a deixar de ver o que é bom. A gente não enxerga as coisas boas, porque a gente fica preso naquela dor, naquele sofrimento e na provação. Né? Então, a gente precisa aprender a ver até que ponto, muito bem, eu tenho uma provação. Eu tenho uma provação para passar. Eu tenho um sofrimento. Será que eu não posso ter provocado isso de alguma forma? Observem cada um de vocês, dentro de si, o que hoje você considera uma provação. Será que talvez você não tenha causado isso por uma atitude nessa existência? Atualmente, existem tantas pessoas que jogam a culpa nos outros dos próprios erros. Quantos de nós, às vezes, queremos justificar aquilo que nós fizemos de errado, culpando o outro? Eu fiz isso porque também a minha mãe não me ensinou. Eu fiz isso porque a professora falou isso para mim. Mas quem manda a professora me maltratar, a professora me xingar? Eu fiz mesmo. Um erro não justifica outro. Muito bem. Então aí, quantos de nós muitas vezes nos unimos até em matrimônio por interesses próprios, por vaidade, e aí depois a gente fica reclamando que aquele parceiro não é bom para nós, e transformamos isso numa provação. Ou muitas vezes os pais não educam os filhos adequadamente, dentro dos seus valores morais, ensinando-os a prática do bem, ensinando-os a questão de semeadura e colheita, muitas vezes deixando para o celular educar, deixando a escola o papel de dar educação. O papel do professor é ensinar o aluno a ter uma profissão. No mercado de trabalho, formá-lo profissionalmente, mas a educação, quem dá são os pais. Nós cansamos de falar isso. Eu trabalhei 35 anos em escola e eu tive a oportunidade de ter alunos que simplesmente não tinham educação de casa. É verdade. Quando a gente falava com eles, eles respondiam: não grita comigo não, que na minha casa ninguém grita comigo. Ai, que pena, mas como assim? Né? Então, muitas vezes, a gente tem que aprender a ensinar o filho para que ele nos dê um retorno agradável. Quantos pais não reclamam da ingratidão dos filhos? Mas será que eles realmente ensinaram a esses filhos o caminho verdadeiro? Falaram não quando era necessário? Porque o não também é amor. Quantos de nós, às vezes, numa situação de conflito, a gente fica assim: eu não vou levar, eu não levo desaforo para casa. Falou, eu falo mais. É ruim? Se é ruim, eu sou ruim meio. Aí a gente, ao invés de pôr pano quente, a gente vai lá e tenha mais lenha na fogueira ainda. Quantos de nós? Então é importante, antes de nós verificarmos a nossa aprovação, a gente verificar se a causa desta aprovação está no hoje, pode ser o resultado das nossas ações, da nossa forma de pensar,
da nossa forma de lidar com as pessoas, de falar, de sentir. Pode ser esse o resultado. Cabe a nós descobrirmos. Eu não posso aqui ir um por um e descobrir, falar isso. Isso nos cabe pessoalmente, particularmente a cada um de nós. Descobrir a causa das nossas provações, do nosso sofrimento, na nossa própria existência. Por exemplo, se eu tiver um caso de alguém que teve uma causa atual das próprias aflições, do próprio sofrimento. Se eu pegar um adolescente que pega uma moto e sai correndo, bebe muito e pega uma moto e sai correndo, aí ele bate num carro e perde a capacidade de andar, ele vai reclamar que é uma aprovação, né? Mas essa aprovação é atual, concordam comigo? Devido à ação dele. Porque se ele não bebesse, se ele andasse direitinho na moto, respeitasse as leis de trânsito, ele não teria essa situação. Porque existe a kármica, sim, mas aí é outro papo. Isso foi causado pelo jovem que imprudentemente bebeu, não respeitou os sinais de trânsito, dirigiu em alta velocidade e colocou a vida dele em risco. Então, aí quando ele se vê numa cadeira de rodas, ou mesmo perdendo a capacidade motora, ou mais sei lá o quê, certo? Ele pode reclamar o quê? Que está em sofrimento. Mas o sofrimento causado por ele. Uma aflição atual. E mesmo assim ainda, tenho certeza que ele terá a chance de se redimir de alguma forma. Através desse sofrimento causado por ele. Com certeza. Muito bem. Aí, então, a gente tem que saber entender, no Evangelho deixa-nos muito claro, o que é um sofrimento, o que é uma provação em causas anteriores, em causas atuais. É um capítulo, uma parte que fala muito claramente tudo isso que eu estou citando para vocês. Né? As causas de uma provação, de uma provação que está, de uma aflição que está atado às coisas atuais. Muito bem. Aí eu tenho as causas no passado, numa vida passada, numa existência passada. Que aí é quando a gente muitas vezes vai reencarnar e se propõe a passar por um karma, por uma situação, onde nós estaremos resgatando de alguma forma alguma coisa que ficou em haver. Esses são os casos das crianças que nascem com doenças congênitas, que a gente vê a criança sofrer brutalmente, inocentemente, né? Principalmente quando nós estamos numa situação de vítimas. Normalmente, a causa desta provação está em vidas anteriores. Quando nós passamos por uma situação onde nós não temos culpa nenhuma. E todos nós podemos observar cuidadosamente que nós reconheceremos essa situação. Por exemplo, se eu estiver andando numa rua e um carro me pegar sem eu ter feito nada naquele momento, como nós vemos tanto por aí, uma bala perdida, né? Uma bala perdida, um acidente onde você não faz nada, o carro vem ao seu encontro, tantas doenças de nascimento, que a gente nasce já com aquele problema, e muitas vezes a gente fica a vida inteira carregando aquilo, né? Ou mesmo uma criança que nasce, a gente tem acompanhado isso, a gente vê isso muito na existência de todos nós, a gente sempre acompanha situações tristes de crianças doentes, né? E, no entanto, elas não fizeram nada para que isso acontecesse. Tem até algumas doenças que é provocada por nós mesmos, né? Pela nossa imprevidência, né? Então, nós temos que... Eu, por exemplo, não gosto de me colocar muito, não, mas eu vou falar um defeito, uma coisa errada que eu fiz, aí não quero parecer... eu, por exemplo, eu sou diabética. Aí, eu adquiri uma doença muscular. Por quê? Porque eu não cuidei do meu diabetes. Eu não mantive o equilíbrio da minha alimentação. Então, o que aconteceu? Eu não cuidei da minha saúde como deveria. Então, eu tive esse karma de ter uma doença congênita, nessa provação, vamos dizer assim. Só que eu sucumbi na hora que eu sabia que eu tinha que cuidar dela.
Eu não fiz a coisa direito. O que aconteceu? Eu paguei pelas consequências. Agora eu tenho que sofrer, né, com calçado aqui, não posso usar sandalinha da moda, nada. Ainda tive que tirar o dedão, né? E eu não, na medida do possível, eu não faço disso sofrimento. Eu só quis dar um exemplo para vocês saberem como é que a gente, muitas vezes, tem uma aprovação e a gente transforma, sofre, muitas vezes, com os nossos próprias causas atuais. Então, vamos analisar na mente de vocês, cada um de vocês, o que nós fazemos com as nossas provações. Eu não me cuidei como deveria, veio a consequência, veio o sofrimento. E nem por isso também eu vou me entregar. Por quê? Quando nós estamos numa estrada, no caminho errado, não podemos esquecer que Deus encheu a nossa estrada de retornos. Sabe o que é retorno, né? A gente vai fazer aquela viagem dos sonhos da gente, linda, maravilhosa, né? Aí a gente pega o caminho errado. Vai um pedação, um monte de quilômetros, você vai andando na estrada errada. Aí você vai percebendo que ali não é o seu objetivo, você está no caminho errado. O que você faz? Você vai lá e retorna. É fácil retornar? Não é. A gente vai ver tudo de novo que a gente fez. A gente vai rever tudo que a gente fez de errado. A gente vai voltar todo o caminho nosso outra vez, não é? Para entrar novamente no caminho certo. Então, retornar também não é fácil, mas esse retorno existe. Existe para nós, com certeza. Tá? Então, vocês entenderam o que eu quis colocar para vocês? Então, essas são as causas anteriores das nossas aflições. Que nós temos que sempre estar consciente dentro de nós, quais as causas, por que será que eu estou passando por essa provação? Por que somos bem-aventurados aflitos? Por que são bem-aventurados? Porque é justamente com essas provações que nós vencemos, com esse sofrimento que muitas vezes nós mastigamos e transformamos esse sofrimento num motivo de aprendizado, de luta, de perseverança, é que nós vamos evoluir. Esse é o caminho certeiro da nossa evolução. Porque nós não estamos aqui especificamente para ser felizes, entre aspas. Nós estamos aqui para vencer muitas vezes a nós mesmos, as nossas vontades. A gente tem que sempre aprender que a nossa vontade não é necessariamente para ser satisfeita. Porque muitas vezes a nossa vontade está atada às vidas anteriores, aos erros que nós cometemos. A partir do momento que nós observamos a nossa existência hoje, os nossos objetivos, é que nós podemos traçar a estrada correta do que nós devemos seguir. Muitas vezes nós temos que escolher entre o dever e a vontade. Fiquemos com o dever, porque a vontade muitas vezes nos coloca em situações que nos trazem sabores e muito sofrimento. Então estejamos sempre conscientes do nosso próprio caminho, das nossas provações, reconhecendo nelas um aprendizado, uma lição de aprendizado, como nos Chico aqui nos fala aqui nesta frase aqui que vocês podem ler. Vença a tua provação. É o principal. E não te detenhas no sofrimento. Vamos guardar bem isso. E vamos sair daqui hoje na certeza de que todos nós estamos caminhando para a nossa evolução. Só o fato de estarmos aqui reencarnados, ainda que nós cometamos algumas coisas aí fora do caminho, mas nós estamos evoluindo. Não tem jeito. Tá? Estamos indubitavelmente caminhando para a nossa melhoria interior. Sempre. Confiem nisso. Bom? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Flávio, estou dentro do tempo? Estou? Bom, agora vamos ao sorteio dos livros. Flávio, eu gostaria que você falasse, eu não sei se foi distribuído as 30 mensagens. Foi? Bom, eu gostaria que o Flávio falasse os números, né? Flávio, por favor. Muito obrigada, desculpe se eu fui. Muito obrigada, meus amores. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.
por terem me ouvido. É uma grande alegria para mim. Senhor, faça o sorteio. Não falo para você que eu levo embora. Pronto, obrigada. Dona Isabel, distribuiu até que número? Acabou? Então vamos lá. De 1 a 30? Muito bom. Fábio, fala o número de 1 a 30. 1? 1? Quem que é o número 1? Seu Zé Alonso, foi o primeiro que chegou. Pronto, pega aqui para ele, Dona Isabel. Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati. Eliseu Rigonati, ele tem um livro, ele é um dos melhores autores a respeito da mediunidade. Parabéns, em que ele aborda os atos dos apóstolos. Olha lá, passa para a foto. Pronto. É um livro muito bom. Vozes do Grande Além, Chico Xavier. Francisco, fala o número de 1 a 30, com exceção do 1. Que não seja o seu também. 29? 29. Quem é o 29? É o C, João? É o C? É o C, João Pedro? 29, vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então é você mesmo, vem cá. Já fez sinal, é você mesmo. É esse mesmo. Pronto. Pronto. Deus abençoe. Pinga Fogo com Chico Xavier. Tarcísio, fala o número de 1 a 30, com exceção dos dois que já foram sorteados. 14. Pronto. É o Eduardo. Deus abençoe. Vem cá, vamos tirar uma foto. Pronto. Esse aqui é o Eduardo, pessoal. Muito bom. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos de coração. Lembrando para quem chegou depois do início da palestra, no próximo dia 18, depois de amanhã, às 17 horas, teremos mais uma edição do Flores de Maria. É um evento social onde teremos palestras com a médica ginecologista, com a psicóloga, a respeito da prevenção ao câncer de mama. É um momento muito importante para a gente estreitar as nossas relações, procurar olhar a situação com os olhos de quem já passou por isso já, tá bom? Então é nesse sábado, 17 horas, aqui, traga um quitute, conhecido como um lanche, para a gente fazer o lanche coletivo, tá bom? Agora vamos fazer a nossa prece, já nos prepararmos para recebermos o passe. Vamos nos posicionar de uma forma confortável. Fechando os nossos olhos. Vamos nos imaginar caminhando às margens do Lago da Galileia, numa manhã. Vamos imaginar que estamos caminhando na areia, sentindo a brisa das águas do lago, sentindo as ondas molhando os nossos pés. Vamos imaginar que nesta caminhada nós estamos trazendo todas as nossas dores, todos os nossos problemas, nossos desafios, nossas dificuldades. Vamos imaginar que estamos carregando todos esses percalços dessa encarnação como se fosse um fardo pesado que estamos caminhando. Vamos relembrar as nossas noites de sofrimento, as vezes que não conseguimos dormir, que choramos muito, que nos sentimos sem caminho, que nos sentimos desamparados. E no meio desse turbilhão de pensamentos, vamos sentindo suavemente a aproximação de alguém
e de repente se coloca ao nosso lado, coloca a mão em nosso ombro e começa a caminhar conosco. E de repente, com essa pessoa ao nosso lado, o fardo começa a ficar mais leve, menos pesado, menos doloroso. Vamos sentindo as nossas dores sendo aliviadas, as nossas preocupações irem se acalmando, as nossas dúvidas, nossos questionamentos, tudo aquilo que nos atrapalha a nossa vida, a nossa felicidade, vai sendo acalmado. Olhando ao lado, nós entendemos que estamos acompanhados pelo Mestre Jesus, que a presença misericordiosa sempre nos traz conforto, alento, paz. Colocamos a nossa vida à disposição de Jesus. Sabemos que as nossas dificuldades são frutos das nossas escolhas, mas não precisamos carregar sozinhos. Seguindo a Jesus, exemplificando o seu Evangelho, fazendo somente aquilo que Ele nos orientou, sermos pacientes, tolerantes, benevolentes, tratarmos o nosso próximo como nós gostaríamos que fôssemos tratados, perdoarmos as ofensas. Seguindo os ensinamentos do Mestre, as provas se tornam mais fáceis, menos pesadas. Amado amigo Jesus, nesse momento de oração em que nós estamos aqui, todos unidos, confraternizando à disposição da equipe espiritual dessa casa, nós queremos te pedir forças, sabedoria, discernimento espiritual para que nós possamos entender que cada lágrima que nós derramamos tem um propósito na grande justiça de Deus. Pedimos forças para os nossos braços, pedimos a calma em nosso coração para que não deixemos nos levar pelo desespero. E te pedimos, Jesus, abençoe a nossa família, abençoe a cada pessoa colocada no nosso convívio e abençoe principalmente aquele familiar da qual nós temos mais dificuldade de nos relacionarmos. Que possamos conquistar o perdão e também perdoarmos. Que possamos voltar para casa, Jesus, levando esta grande sensação de paz e de bem-estar. Que possamos levar a Tua luz e que ela seja tão abundante em nossas vidas que possamos refletir a todas as pessoas do nosso convívio. Obrigado a cada irmão trabalhador do mundo espiritual que está aqui presente, que preparou esse ambiente, que nos trata, que nos cura, que nos atende. E obrigado a Deus, nosso Pai, pelo benefício de mais esse dia aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Vamos permanecer em meditação, em orações, até nós irmos para a sala de paz. Vamos começar com os adultos com crianças. Quem trouxe as suas crianças já pode ir para a sala de passe. Dona Iraci, a senhora pode ir também. Vamos lá? Depois você pega. Vamos lá? Pode ir. Vamos lá vocês duas também.